Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez para a gente estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor nessa quinta-feira, nessa tarde. Vamos então separar esse tempo para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E convido os irmãos para a gente, nesse primeiro momento, a gente iniciar com uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado pelas bênçãos concedidas a nós. Obrigado por mais um dia de vida, pela proteção, pelo suprimento, pelo cuidado que o Senhor tem dado a nós. Obrigado porque nós temos certeza do seu amor em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Rogamos nesse momento que a sua palavra venha penetrar em nossas mentes e em nossos corações e que o Senhor possa produzir boas obras em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de estudar um pouco mais sobre a promessa de Deus, né? E hoje eu gostaria de trazer aos irmãos um tema, já que nós estamos vendo sobre as promessas de Deus, né? E recentemente estudamos sobre a promessa do Consolador, onde nós vimos ali em João capítulo 14, João capítulo 16, que Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, ele prometeu que iria enviar o Consolador, né, o Paráclitos, né, para não nos deixar sozinhos. Ele disse que não nos abandonaria. Então, quando ele subiu, né, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, Paráclitos, aquele que estaria do nosso lado, né, desceu. Então, nós vemos a promessa do Consolador. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. O título de hoje seria A Promessa da Obra do Espírito Santo. Então, hoje eu gostaria de enfatizar um pouco mais o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala do que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O que é que o Espírito Santo faz na sua igreja? Então, nós veremos alguns versículos que mostram a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vamos ver que bênção é nós termos o Espírito Santo e sermos selados pelo Espírito. Talvez o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, talvez seja a pessoa menos estudada ou menos compreendida da Trindade. A gente estuda bastante sobre Deus Pai, conhecemos bastante sobre o Filho, Jesus Cristo, mas talvez algumas pessoas não tenham tanto conhecimento sobre o Espírito Santo. Algumas até fazem confusão com respeito às obras do Espírito Santo. Mas hoje eu gostaria de tratar um pouco mais sobre este assunto, para a gente entender um pouco melhor qual a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Para iniciar, nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre esteve na Terra. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vemos ele atuando na criação. Então é uma prova que ele é Deus, que ele é eterno, ele é também chamado de Espírito de Deus, Espírito da verdade, né? Então ele sempre esteve na Terra. Agora, a sua atuação no Antigo Testamento é um pouco diferente da atuação dele hoje ou no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento ele não habitava permanentemente no salvo. Ele entrava no salvo, saía do salvo, a pessoa não perdia a salvação, mas a habitação do Espírito Santo não era permanente. Ele entrava em alguém, em algum salvo, para capacitá-lo para fazer alguma obra, né? E depois ele poderia sair. Olha só um exemplo que nós temos. 1 Samuel capítulo 16, versículos 13 e 14. Nós veremos aqui sobre Davi e sobre Saul. Saul sendo o rei de Israel e Davi sendo escolhido agora para ser o novo rei de Israel. Davi já era um homem salvo, um homem temente a Deus. Só que a gente vai ver que quando ele foi ungido, o Espírito Santo entrou nele, capacitando, dando autoridade, que agora ele seria o rei de Israel. E a gente vai perceber que Saul, né, pelo fato dele ter desobedecido a Deus, não ter reinado bem, Deus estava tirando ele do trono. E nessa que ele estava tirando do trono, o Espírito Santo que estava em Saul se retirou de Saul, uma prova evidente que Deus estava rejeitando Saul como rei de Israel. Diz assim esse texto: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só agora. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Olha só, em 2 versículos aqui de 1 Samuel, capítulo 16, nós vemos o Espírito Santo entrando em Davi e se retirando de Saul. Nós podemos lembrar que quando Davi ele pecou com Betseba, em Salmos capítulo 51, é o salmo do seu arrependimento, e ali está escrito
as palavras do seu coração, quando ele se arrependeu, ele disse para Deus: não retires de mim o teu Espírito. Por que ele disse isso? Porque era possível no Antigo Testamento o Espírito Santo sair da pessoa. Isso não significa que ela perdia a salvação, mas ela ia perder ali a atuação do Espírito na sua vida, porque ele estava se retirando da pessoa. Então Davi ele fez essa oração. Hoje em dia, meus irmãos, é completamente diferente. O Espírito Santo, ele habita no crente e dele não sai. Mesmo que o crente cometa pecados graves, o Espírito Santo está ali habitando nele. Ele pode se entristecer por causa da nossa vida que desagrada a Deus, né? Por causa dos nossos pecados, ele vai se entristecer. Tanto que Efésios capítulo 4, versículo 30, nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Mas ele nunca sairá de nós. A palavra de Deus nos garante que ele habita em nós e vai estar dentro de nós até o dia da nossa redenção, o dia do arrebatamento da igreja. Então, tenha certeza disso, o Espírito Santo nunca vai sair da sua vida. Você que já creu em Jesus Cristo, saiba disso, que você não perderá a presença do Espírito Santo. Salvação não se perde, a presença do Espírito Santo também não se perde. Ela é real e constante na sua vida. Mas aqui nós veremos algumas coisas que o Espírito Santo faz na igreja. E eu gostaria de mostrar, através das Escrituras, as bênçãos que o Espírito Santo traz na sua vida. Primeira coisa, ele regenera o homem que crê. O Espírito Santo está atuando na salvação da pessoa. Então, quando ele convence a pessoa do seu pecado e a pessoa crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo é quem vai regenerar. Lembrando que regeneração significa nascer de novo, é nascer espiritualmente. A pessoa estava morta espiritualmente, mas agora ela ganhou vida espiritual. É o Espírito Santo quem faz isso na vida da pessoa. Olha só o que diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós não somos salvos através das nossas boas obras, mas através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Quando você crê em Jesus Cristo, então o Espírito Santo vai trazer a regeneração na sua vida, o novo nascimento. Outra coisa que o Espírito Santo também faz, ele nos insere, no momento da salvação, no corpo de Cristo. Olha só, agora você é participante do corpo de Cristo no dia da sua conversão. E é o Espírito Santo quem faz isso. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Olha só, o Espírito Santo que nos batizou no mesmo corpo, o corpo de Cristo. Ele nos inseriu, nos colocou no corpo de Cristo. É a atuação do Espírito Santo. Então note que na salvação ele vai nos regenerar e na salvação ele vai nos colocar no corpo de Cristo. Mas ainda mais, ele também dá a garantia de salvação. Por isso que você pode descansar, né? Sabendo que você que já creu em Jesus Cristo, o inferno já não é mais seu destino. O lago de fogo não é mais o seu destino. Você pode descansar porque o Espírito Santo traz a garantia da salvação para você. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Dizem assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha só que versículo maravilhoso que nós temos, meus irmãos. Aqui nos é mostrado que o Espírito Santo está em nossa vida como um selo, com uma garantia do nosso destino eterno, que é o céu. Jesus Cristo, pela sua palavra, nos promete a vida eterna, nos promete a morada nas mansões celestiais. E o Espírito Santo, a partir do momento que você creu, ele está habitando dentro de você e ele serve como esse selo de garantia de que você não se desviará do seu destino, que a sua morada no céu, a sua morada celestial é certa. Não tem como você se perder, não tem como você sair, desviar deste caminho.
Então, garantia de salvação. O Espírito Santo está em nossas vidas nos dando essa garantia. É uma prova que você não perde a sua salvação. Ele está habitando dentro de você, ele não sairá de você e ele dentro de você está dando garantia da sua morada celestial. Jesus Cristo nos promete isso através do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Além disso, o Espírito Santo ainda faz muito mais. Olha só outra coisa que o Espírito Santo ele também faz em nossa vida. Ele dá a certeza de salvação para o crente. Talvez você pode estar vivendo uma vida aqui na terra e a sua fé talvez esteja enfraquecida. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu vou para o céu? Mas a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo ele é capaz e ele traz a certeza de salvação para a sua vida. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele está habitando dentro de nós, isso é uma prova que nós somos filhos de Deus. Então você que talvez tenha dúvida de salvação, saiba que a presença do Espírito Santo na sua vida é uma prova de que você é um filho de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12. Você que creu em Jesus Cristo, você que recebeu a Jesus Cristo, você passou a ser reconhecido agora como filho de Deus. E a presença do Espírito Santo é a garantia disso. Ele dá a certeza de salvação para a sua vida também. Ele vai ainda além. Olha só o que ele faz também em nossas vidas. Ele dá a certeza que Deus nos ama. Se você tem dúvida que Deus ele tem amor por você, se você ainda tem dúvida que Deus realmente te ama, o Espírito Santo ele traz essa garantia. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Olha só, o Espírito Santo é a garantia do amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo na sua vida é uma prova do amor de Deus por você. É Deus mesmo habitando dentro de você. Isso é uma prova de amor. Então, você pode descansar tendo essa alegria, sabendo que Deus te ama, porque Ele concedeu a você o seu Santo Espírito. O Espírito Santo ainda vai além. E a Bíblia também nos ensina que ele ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Olha só Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está rogando por nós. Ele está presente na sua vida, ele sabe das suas dificuldades, sabe das coisas que você precisa, das coisas que você necessita. E muitas vezes nós oramos de uma maneira errada para Deus. Oramos talvez de uma maneira egoísta, ou não entendemos a situação do problema que estamos passando, nem sabemos nos expressar diante de Deus. Mas o Espírito Santo ele tem todo o conhecimento, ele conhece todas as coisas e conhece a sua vida, conhece as suas necessidades, as suas dificuldades. Ele conhece a sua mente. Por isso que ele está orando a Deus a nosso favor. E Deus, que conhece a mente do Espírito, ele entende e sabe de todas as coisas que o Espírito Santo está se expressando a nosso favor para Deus. Olha só que bênção, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós diariamente também. Mas o Espírito Santo vai além ainda na sua atuação na igreja. Olha só, o Espírito Santo é quem nos concede os dons espirituais. Ele capacita a sua igreja para que a sua igreja continue trabalhando firme aqui na terra em prol do reino de Deus. Diz assim 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar,
a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E aqui nós temos em 1 Coríntios capítulo 12 a referência que é o Espírito Santo quem concede os dons para a sua igreja. Então, para algum membro, para uma pessoa que creu em Jesus Cristo, ele talvez vai dar o dom de sabedoria, para outro o dom do ensino, para o outro o dom do socorro. Ele distribui os dons para a sua igreja, para que a sua igreja esteja trabalhando aqui na terra em prol do reino de Deus, para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo ora por nós, salva a pessoa, mas também capacita para ela continuar o trabalho aqui na terra. Outra coisa também, o Espírito Santo nos dirige dentro da palavra de Deus. Ele é o nosso professor. Olha só o que diz João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a promessa do Espírito Santo é que ele ia nos conduzir através das palavras de Jesus Cristo, através da Bíblia. Olha só um outro versículo também, João 16, versículo 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, mais uma vez, mostrando que o Espírito Santo é o nosso professor. Ele é quem está responsável em nos guiar dentro da palavra de Deus. Para isso, você precisa meditar na palavra do Senhor. Para isso, você precisa estudar. Para isso, você precisa ler a palavra de Deus. Para isso, você precisa ouvir as pregações que homens de Deus estão trazendo, porque o Espírito Santo vai nos guiar dentro da sua palavra. Esta é a função dele em nossa vida também, nos guiar em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, como diz João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas vamos além. Outra coisa que o Espírito Santo faz ainda na igreja, ele nos capacita para evangelizar. Olha só o que diz Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim para nós: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então a promessa da evangelização, Jesus Cristo mostrando que o Espírito Santo estaria nos capacitando, trazendo esta poder, essa força, essa energia para que a gente possa evangelizar. O Espírito Santo, então, é responsável por isso na capacitação para evangelização. Então, ele está sempre nos ajudando, nos apoiando nessa obra que Jesus Cristo deixou para nós, a obra missionária, a obra evangelística, a obra de levar o seu nome para as outras pessoas que ainda não têm conhecimento do Senhor. Mais uma, olha só o que o Espírito Santo também faz. Ele nos conduz a uma vida de santificação. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito Santo, ele está numa batalha dentro de você, numa batalha contra você mesmo, contra a sua carne. Diariamente, ele está batalhando, militando contra a carne, para que você tenha um estilo de vida que seja controlado pelo Espírito Santo e não pelos seus desejos pecaminosos. Então o Espírito Santo está nessa guerra diária dentro de você, batalhando contra a carne para que você não cumpra os desejos carnais, mas que você possa cumprir os desejos espirituais, os desejos do Espírito Santo, os desejos de Deus. Então o Espírito Santo nos conduz a uma vida de santificação, nos separando e nos tirando do mundo para que possamos servir mais e melhor a Deus. Mais uma, e a última, que eu gostaria de mostrar, o que o Espírito Santo também faz em nossas vidas. Ele vai produzir boas obras em nossas vidas. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, dizem assim:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, o Espírito Santo ele quer produzir um estilo de vida em nós que agrade a Deus. Então ele está dentro de nós, nos levando a uma vida de santificação e produzindo em nossas vidas boas obras para que a gente ande aqui na terra glorificando a Deus a todo momento. Então nós vemos aqui, através desses versículos, como que o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja. Um pouco diferente do Antigo Testamento, que ele não habitava permanentemente. Hoje ele habita nos salvos de uma maneira permanente e do salvo ele não sai. E ele tem trabalhos que ele está fazendo na vida do salvo, que ele está fazendo na sua vida. Então aqui nós vemos que ele salva a pessoa, que ele direciona a pessoa, coloca a pessoa no corpo de Jesus Cristo, ele é o nosso professor, é ele quem santifica a nossa vida, é ele quem nos capacita para evangelizar, é ele quem produz boas obras em nossa vida. Então é muito importante nós sabermos o que a palavra de Deus nos fala sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o foco dele é nos ensinar a respeito de Jesus Cristo. O foco dele é fazer que a gente entenda as palavras de Jesus Cristo. Valorize a presença do Espírito Santo na sua vida, sabendo que ele está intercedendo por você e ele está dando a certeza que Deus te ama e a certeza da sua salvação também. Vamos orar? Querido Pai Celestial, queremos neste momento agradecer ao Senhor por este tão grande presente que o Senhor deu em nossas vidas, o selo do Espírito Santo, a presença constante do Espírito Santo e obrigado pela atuação dele em nossas vidas. Que a cada dia mais possamos dar espaço ao Espírito Santo, não cumprindo, Senhor Deus, os nossos desejos carnais, mas que possamos cumprir os desejos do Espírito Santo e assim ter uma vida que agrade ao Senhor aqui na terra. Obrigado por essa tão grande bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus então continue abençoando aos irmãos e que essa palavra seja aplicada em vossos corações. Que Deus abençoe a todos.